Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você. Salve Jesus, salve Maria Santíssima, bom dia! Pelas graças de Deus começamos mais um dia, então que aproveitemos essa grande bênção que é viver. Olha, hoje o programa Madrugada com Deus é totalmente especial. Ainda estamos vivendo esta vibração, ainda estamos sobre a vibração do amor de Bezerra de Menezes. E o programa, como eu disse, é especial. Nós vamos passar a palavra a esse servo de Maria Santíssima de Cristo Jesus, que neste final de semana veio a esta casa e ministrou o composto fluídico medicamentoso. E olha, nos trouxe esta mensagem que eu peço a você que preste muita, mas muita atenção. Na seara do Cristo, envolver-se nesta luz nos refaz completamente diante dos desejos que temos em evoluir, diante das lembranças que trazemos de uso indevido de força, de conhecimento. Ainda a fé é algo para se pensar em todos os instantes da nossa vida. A fé nada exige de ninguém. A fé completa a obra do trabalhador. A fé o faz mais convicto de todas as tarefas que realiza, pois na fé há um propósito, um campo de idealização só compreendida por aquele que se faz realizar. Enquanto muitos tentam entender uma fé que se ganha, que se perde, que se aumenta ou que se diminui, aqueles que entenderam as lições do Cristo não se abalam diante das dúvidas que tentam nos incutir à nossa mente e ao nosso coração. Sempre que duvidamos daquilo que sentimos, mostra-nos que ainda nos falta conhecimento sobre o poder maior que esse conhecimento chamado fé exerce em nossas vidas. A fé não é uma crença. A fé é o idealismo de propósitos que cada um se lança diante da vida, no futuro, a alcançar. Quando o trabalhador exaurido, por todas as convulsões em que viveu e que vive, questiona a si mesmo por palavras induzidas por entes queridos. Muitos desistem da missão da elevação da alma em função do medo que absorveu diante do que ouviu. As palavras do Cristo ecoam em nossa alma
há milênios, desde que nos acolheu em seu campo de trabalho, nos dando a cada vida a chance de aprender cada vez mais o real sentido da vida, o que é o poder, o que é o dinheiro, o que é a fama, o que são as influências sofridas que nos fazem perturbar. A falta do conhecimento real sobre aquilo que queremos provoca as dificuldades que hoje enfrentamos no dia a dia, em todas as atividades que vivemos. Quando o trabalhador se apresenta à obra, ele o faz buscando preencher o seu vazio. Quando o vazio está em ponto de ebulir, muitos esfriam no campo de trabalho por já terem alcançado o fim de alguns pesadelos e alimentando uma nova proposta de vida, acabam esquecendo-se de alimentar toda essa vibração de conhecimento que o fará completar a sua missão requerida diante do objeto, diante das graças em começo de alcance, que os farão alcançar a felicidade e a paz e ao sentido de segurança tão buscado nos caminhos da vida. Quando encontramos Jesus e fitamos os seus olhos, sentimos a sua presença em nós todos os dias, nas horas mais difíceis, onde às vezes o discípulo esmorece-se perante os questionamentos dos inquisidores em sua seara de trabalho. Lembrando-nos do velho Paulo, em sua jornada, quantas e quantas vezes questionados pelos seus pares em por que abandonar toda uma vida confortável em favor daqueles miseráveis doentes, esquecidos, que quase sempre não o reconheciam e muito menos ali o ajudavam. Mas Paulo viu Jesus e aquilo lhe bastava, pois as palavras ecoavam em sua mente, em seu coração, e ali o velho discípulo se desdobrava em abrir as igrejas do Senhor, em levar o santo evangelho do Cristo àqueles corações necessitados de amor e de fé. Nos atuais dias, a seara do Senhor intenta expandir as vibrações do Evangelho dentro dos propósitos citados por Maria Santíssima, da missão dos missionários, das grandes caravanas de luz que envolvem encarnados e desencarnados, em romper as barreiras criadas pelos egos dos homens, pela falta de caridade e de amor, em expandir as vibrações amorosas, não apenas para abrir casas ou igrejas ou templos,
Mas para saber absorver essa mensagem em seu coração, diante de uma escolha que lhe é dada, ou Jesus ou Barrabás, ou os caminhos dos homens ou o caminho do Cristo, diante da ascensão que cada um procura e da sensação de segurança que cada um ali alimenta. Na seara do Cristo, muitas das vezes os homens não entendem o porquê das dificuldades para se exemplificar amor ou entoar nos corações esse amor. O que falta são exemplos, não palavras. O que falta são ações dentro do campo da humildade, vivida como Francisco de Assis, ao ter que falar com seres que se julgavam poderosos e mais sábios. E o velho Francisco, no campo da caridade, numa abstinência completa de uma fortuna incalculável, se dedicava às mesmas obras para ajudar seus irmãos a reconstruir a fé nos corações, pelas palavras vivenciadas no dia a dia, em respeito à natureza, ao sol, em respeito aos pássaros, aos animais e principalmente aos seres humanos desabrigados do amor, que foram sendo socorridos gradativamente, na medida em que aqueles, quando viram Francisco, assimilando com verdade a renúncia do mundo e a sua ascensão ao campo espiritual, engrossaram as fileiras de trabalho e ali, dedicados à obra, a obra perpetuou-se nos corações pelo campo da caridade, da renúncia e da fé. Se queres alcançar o reino de Deus e a justiça divina, praticai antes as lições do Cristo no mundo em que vives. A fé nada mais é do que a convicção íntima de uma missão em que tanto lhes suplicar em vida e que Jesus lhes dá nesta hora, quando lhe chama à seara de trabalho e ali lhe convida a atender aos necessitados. E os necessitados, às vezes, são ingratos, são rebeldes, são irritados, são cheios de razão, mas para quem está imbuído do amor, não existe maior razão a não ser amar os necessitados, principalmente aqueles que não têm amor em suas palavras e suas ações, pois muitas das vezes são rudes, até mesmo para falar de amor, até mesmo a fazer caridade, até mesmo a estar dentro de um ambiente onde o trabalho dos espíritos acontecem, a fim de auxiliar os irmãos. Quem tanto cria dificuldades para fazer o bem, necessita antes refletir sobre as escolhas que fez e que faz a cada dia da vida. Enquanto a ascensão de cada um se dá, nas horas que sobra, as horas úteis de trabalho, acabam tirando o brilho daquele que precisa absorver a vibração do amor para depois cobrar dos irmãos qualquer outra atitude que queira espelhar-se
na seara de trabalho de nosso Senhor. Os trabalhadores, os espíritos, compreendem a dificuldade de cada um, pois tão fácil seria se todos aqueles que adentrassem fossem os amigos, os que já compreendem, os que não medem esforços para auxiliar, e aqueles que se esforçam em servir. Mas o trabalho de auxílio oferecido é para resgatar as almas e iluminar os corações. Maria Santíssima e os falangeiros, os socorristas, nos aproximam de cada um de vós, dos ambientes, das caravanas da luz, nas casas onde estão se solidificando, firmando no Evangelho do Cristo a missão, para que ali sejam acolhidos esses tais necessitados pelo auxílio requerido em desespero, que Nossa Senhora os acolhe, para que os irmãos da seara terrestre, material, possam ali aplicar as ações do novo mandamento no campo do acolhimento e da disciplina, com o rigor necessário, para que não fujas às finalidades compelidas aos irmãos em realizar. Muitos irmãos desistem dos trabalhos atribuídos em função das desavenças dentro dos campos reconciliatórios ao qual foram colocados dentro do ambiente sagrado, onde as vibrações do amor fluidificam sempre a todos que adentram, pois o trabalho maior ainda é dos espíritos, no concerto dos irmãos, inclusive aqueles que vestem as roupas e as identificações de trabalhadores, mas ainda são aqueles enfermos em tratamento, que precisam do fluido medicamentoso do amor, a fim de aliviar as suas mágoas e seus rancores, e solidificar com educação no trato a todos quantos adentram, tal qual os mesmos foram socorridos por Nossa Senhora, para que pudessem serem resgatados e iluminados, para que os mesmos transformassem suas palavras, o seu olhar e o respeito solidificado ao trabalho bendito da sua própria evolução. É necessário compreender que a fé são as somas das ações de cada um na lida com as dificuldades, diante de vencer os seus próprios melindres, as suas próprias cobranças, os seus medos, diante daqueles que os familiares os acusam de estarem sendo enganados, pois os mesmos não procuram nada que precise de disciplina e de dedicação, pois ainda a fé só é buscada nas horas amargas, doídas, apenas na hora do desespero, onde a medicina não mais pode ajudá-los. Aí vem aquele desesperado implorando pela fortuna do conhecimento e da ajuda dos espíritos, não mais questionando a fé pela necessidade, mas aqueles que apenas utilizam-se do seu tempo de sobra e durante o dia, no seu trabalho, em trânsito, não exemplificam as lições recebidas, ainda sofrem das influências no domínio deste conhecimento chamado fé, no seu próprio campo evolutivo. A caridade, ela é impelida
junto com a fé, na expansão vibracional de cada um. Não se deve buscar fama, não se deve esperar dos seus pares, que estão em reforma tanto quanto você, a total sanidade espiritual necessária aos seres que hoje dedicam-se todas as horas do dia, em todos os ambientes onde estão. Não pensem vocês que o nosso trabalho é apenas no campo da medicina espiritual. Nós auxiliamos a todos em todos os setores da atividade, onde o trabalho comum de cada dia é exemplificado pelos laços fraternos que faz com que as atividades em todos os campos sejam melhores, proveitosas, evitando-se erros, evitando que hajam falhas em todo um planejamento evolutivo dentro de todas as cidades, de todas as colônias espirituais, acolhedoras de todos nós. O fiel discípulo, o fiel servidor, ele respira esse ar da verdade e diante do seu emprego, do seu trabalho, ele exemplifica o que ele é pelas suas palavras amorosas, respeitosas, pelas ações com que ele toma, sem querer tirar vantagens de quem quer que seja, sem querer se aproveitar das situações, mas estando numa tarefa material encarnada, se faz necessário que o ar que respirou nesse momento na casa espiritual o auxilie na missão em que ele se devota, no campo reconciliador familiar, junto àqueles que nada entendem e nada conseguirão entender de palavras, mas de atitudes em que o dedicado trabalhador se impele a realizar para resgatar essa alma, iluminar esse coração que está cheio de dúvidas, de medo. E quando há dúvida e medo, a agressividade lhe é peculiar. É necessário usar do conhecimento para desenvolver a missão. Missão não se desenvolve com palavras, mas com as mangas arregaçadas ao trabalho bendito de cada dia, não esperando que lhe mandem fazer nas obrigações que lhe pede o dia a dia de cada um. O fiel trabalhador, ele serve com disciplina e não lhe cobram nada além da dedicação íntima que o mesmo já tem. Assim, Jesus vai dando a cada um a oportunidade sagrada de regeneração para que os seus corações sejam iluminados e as suas almas finalmente resgatadas consigam andar de cabeça erguida sem ter negado aquilo que mesmo fora implorado ao Cristo, a oportunidade de realizar uma missão essa nos vales sombrios deste planeta ainda, passando por regenerações íntimas, do qual cada um está aí tendo que vencer as suas próprias provas e as suas necessidades de firmar-se no amplo conhecimento divino, praticando onde o divino ser está nessa esfera terrestre. Cabe o amor em todo o ambiente. Cabe a educação em todos os diálogos. Assim, o Cristo abre todas as portas. Assim aprendemos a abrir todas as portas, porque no campo da educação, assim como no campo da caridade, não são palavras que os ouvidos
não absorvem, mas são os gestos, é a vibração que cada ser tem, que faz-se suficiente para imantar a missão do trabalhador. Amados irmãos, a seara é grande, os trabalhadores são poucos, mas os dedicados trabalhadores não medem esforços para suprir as necessidades da vida de cada um. Não há tempo para lamentações diante das revelações sofridas por cada um. O mal se vence com a atuação do bem, do amor, da caridade. O mal se extingue quando ele está extinto em nós. Nosso olhar não enxergará mais a maldade, apenas a ignorância. E a ignorância se vence com as lições aplicadas. Gratíssimo. Obrigado, meu irmão Bezerra de Menezes. Obrigado por demonstrar o amor que recebeu de Jesus e transmite a nós. Obrigado de coração. Agora, sem mais delongas, eu passo a palavra ao nosso amigo Paulo de Moraes. A respeito da mensagem do terceiro anjo, do capítulo 14 do Apocalipse de Jesus segundo São João, é preciso que se pergunte: o que tem feito esta mensagem e que progresso fez no mundo até agora? Como resposta a essas perguntas, apresentamos alguns fatos surpreendentes. A primeira publicação que foi feita a respeito veio à luz em 1849. Hoje, esta mensagem é proclamada em livros, folhetos, jornais, publicados em 200 línguas diferentes e mantém 83 casas publicadoras que, espalhadas em ambos os hemisférios, publicam 313 jornais. O valor das publicações que fizeram circular em 1942 subiu a bilhões de dólares. A obra de evangelização é feita em 413 países e em mais de 810 línguas. Tal movimento é pelo menos um fenômeno que exige explicação. Temos encontrado movimentos que cumprem de um modo admirável e exato as mensagens do primeiro e do segundo anjo. Aqui está outro que chama a atenção do mundo em cumprimento da terceira mensagem. Afirma ser um cumprimento e pede ao mundo que examine as credenciais em que baseia seu direito a tal pretensão. Vamos então olhar para elas. Primeiro, seguiu-os o terceiro anjo. Este movimento segue, portanto, os dois anteriormente mencionados, retorna e continua a proclamação das verdades proclamadas por eles. E lhes ajunta o que encerra a terceira mensagem. Segundo, a terceira mensagem é caracterizada como uma advertência contra a besta. Assim, este movimento enfatiza entre os seus temas uma explicação deste símbolo. Diz ao povo em que consiste, como também suas pretensões e obras blasfemas. Terceiro, a terceira mensagem adverte a todos contra a adoração da besta. Assim, este movimento explica como o poder da besta
trouxe para o cristianismo certas instituições que se opõem aos preceitos do Altíssimo e mostra que, se nos sujeitarmos a elas, adoramos este poder. Basta lembrar a advertência de São Paulo apóstolo aos Romanos, no seu capítulo 6, versículo 16. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos? É incontestável. Quarto, a terceira mensagem adverte a todos contra o receberem a marca da besta. Deste modo, este movimento dedica sua obra em grande escala a mostrar o que é a marca da besta e advertir o povo contra a sua recepção. É tanto mais solícito em fazer isto, quanto é certo que este poder anticristão tem trabalhado tão astutamente que a maioria é enganada, fazendo concessões inconscientes à sua autoridade. Está provado que a marca da besta é uma instituição adornada com o traje cristão e tem sido insidiosamente introduzida na igreja cristã de modo a anular a autoridade de Deus e a entronizar a da besta. Despido de todos os disfarces, levanta simplesmente um falso dia de repouso no primeiro dia da semana, em vez do sábado do Senhor, que é o 7º dia da semana. Mas é uma usurpação que o grande Deus não pode tolerar e da qual a igreja remanescente deve libertar-se antes de estar preparada para a vinda do Cristo de Deus. Daí a urgente advertência: que ninguém adore a besta ou receba o seu sinal. Bom, ainda há outro ponto, o quinto, que nós vamos deixar para comentar no próximo programa, porque ele exigirá um comentário um pouco mais extenso e tem muito a ver com o versículo 12 deste capítulo 14 do Apocalipse. Releiam, portanto, esse versículo e meditem profundamente sobre o seu significado para os dias atuais. Ok? Então, um fraternal abraço e até a próxima. Obrigado, Paulo de Moraes. Obrigado, como sempre, conhecimento sobre o último livro da Bíblia Sagrada, que é o livro mais importante, pois é o único que fala sobre a volta de Jesus, não é mesmo? Bom, a todos vocês, nosso forte abraço. Amanhã estaremos de volta. Como diz Paulo de Moraes, um fraternal abraço. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você.